Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha de português e da playlist Figura de Linguagem. A gente aprendeu os tipos de figura de linguagem, como elas são divididas, e elas são divididas em várias subdivisões que têm suas figuras de linguagem. E a gente vai aprender nesse vídeo sobre as figuras de linguagem semântica. O que é as figuras de linguagem semântica? Retomando o que a gente já falou nos outros vídeos. As figuras semânticas, elas são aquelas que possuem um recurso estilístico. Elas são, na verdade, um recurso estilístico. Elas mudam, normalmente, o significado literal da palavra. Então, ela muda o significado real das palavras para outro significado figurativo. Então, eu vou dar aqui vários exemplos, várias figuras de linguagens de semântica, as principais, porque, como eu disse, não dá para falar todas, mas as principais que mais caem para a gente saber o que são as figuras de linguagem de semânticas, que é o recurso estilístico, e quais são elas. A primeira figura de linguagem de semântica é a metáfora. Eu acho que é o que a gente mais escuta. Ah, isso é uma metáfora, ou é uma metáfora. O que seria a metáfora em si? A metáfora, ela utiliza de uma palavra num certo contexto, que foge do sentido literal. Então, o contexto daquela frase foge do sentido literal, não é literalmente aquilo. É algo metafórico, alguma metáfora. Por exemplo, eu peguei o exemplo aqui para vocês. O circo é um balão aceso com música e pastéis na entrada, de Oswaldo de Andrade. Ele citou isso em algum poema, em algum lugar, e é uma metáfora. Por quê, Clara? O contexto, o circo é um balão aceso com músicas e pastéis. Óbvio que o circo, ele não é literalmente um balão, ele não é literalmente um balão com luzes acesas, com pastéis na entrada, não. O circo é um lugar físico, não é algo que fica flutuando. Se a gente fosse olhar pelo sentido literal, a gente diria que o circo é um balão que fica voando. Não, ele não é um balão que fica voando, é uma metáfora. Ele quis dizer do significado, da sensação, entendeu? Então, o contexto dessa frase é uma metáfora, porque foge do contexto literal, foge do sentido literal da frase. A segunda figura de linguagem que a gente vai aprender de semântica é a catacrese. O que é isso, Clara? O que é catacrese? Que nome esquisito é esse? É uma doença? É um animal? É uma célula? Não. É uma figura de linguagem de semântica. O que seria ela? Seria uma metáfora desgastada. É assim, há muito tempo, ou em algum momento da história, da vida, usaram uma certa palavra para expressar um termo, às vezes um termo que tem palavras insuficientes, um termo que não acharam uma palavra para descrever aquilo, pegaram então uma palavra longe do seu significado literal, tá? Fugindo do seu significado literal e colocaram para determinar um contexto ou para determinar um objeto. E as pessoas foram usando tanto. Então, assim, para ser uma catacrese, tem que ser algo que as pessoas, a população usa muito e não se atenta ao verdadeiro significado literal dela. Por exemplo, eu vou dar o exemplo, vai ficar mais fácil. Cabeça de alho, por exemplo. Não, perdão, dente de alho. Ou a cabeça do alho também. É algo que não é usado no sentido literal. Todo mundo sabe que não é um dente de alho, não é um dente feito de alho. Mas é algo que todo mundo fala e não se atenta ao significado literal dela. Cabeça de alho, céu da boca. O céu da boca, ele não é um céu, mas ele é um céu da boca. Então, são palavras que vão sendo utilizadas ao decorrer da história e as pessoas estão tão acostumadas àquilo que, mesmo fugindo do seu significado literal, veio para expressar um termo que às vezes não tem palavra suficiente. Cabeça de milho, embarcar num avião. A gente embarca no barco, porque é embarcar, é entrar no barco. E no avião, a gente também embarca, o que no caso não era para ser, e é uma catacrese. Então a catacrese é isso, uma metáfora desgastada, uma metáfora onde toda a população já acostumou por falta insuficiente de termos.
Então tem um monte, se a gente for ver, um monte mesmo. Manga da blusa, por exemplo, é uma catacrese e assim por diante, tá, pessoal? A terceira figura de linguagem de semântica que a gente vai falar é a metonímia. A metonímia, ela é basicamente a troca, né? Ela é basicamente a troca, por exemplo, da pessoa por outra, da palavra por outra, da ação por outra, sendo que aquilo faça parte da mesma classe semântica, faça parte de um mesmo contexto, de um mesmo significado. Por exemplo, o autor pela obra, a troca do autor pela obra. Por exemplo, eu li Machado de Assis e eu me apaixonei. Aí a gente tem uma metonímia. Por quê? Você não leu Machado de Assis. Machado de Assis não dá pra ler. Mas você leu a obra de Machado de Assis. Então foi trocado o quê? O sentido literal. Você não leu Machado de Assis. Não é um contexto literal. Você leu a obra de Machado de Assis, entendeu? Aí tem, ó, por exemplo, o concreto pelo abstrato. Por exemplo, o encontro mexeu com o meu coração. Não foi o encontro que mexeu com o seu coração, porque encontro é algo abstrato. Foi o que aconteceu no encontro que mexeu com o teu coração, entendeu? Então você trocou o concreto pelo abstrato, certo? Forma pelo objeto. Ó, Maria, as listras caíram bem em você. Não foi as listras que caíram bem nela. Foi a blusa de listras que combinou com ela, entendeu? Essa troca não foi realmente as listras, foi a blusa de listras que ficou top, ou o vestido de listras que deu certo pra ela. Então é essa troca. Tem mais algumas aqui, ó, que eu vou... A consequência pela causa. Por exemplo, infeliz João se jogou na queimadura. Não, literalmente não foi João que se jogou numa queimadura, ele se jogou no fogo e o fogo gerou as queimaduras. Então trocou a consequência pela causa, entendeu? Então, tipo assim, ó, infeliz João se jogou na desgraça. A desgraça em si foi o que resultou, foi a consequência. A causa que trouxe a desgraça, a gente não sabe, não é expresso. Então, a metonímia é isso, é trocar algumas palavras que fazem parte da mesma classe semântica, o mesmo significado, faz parte da mesma ordem, assim, faz parte daquilo, tá? Mas não é literalmente aquilo, entendeu? A quarta figura de linguagem que a gente vai falar de semântica é a comparação. O que é a comparação? A comparação é basicamente você construir um paralelo entre duas coisas, dois seres, dois acontecimentos, duas situações. É você comparar, simplesmente comparar. Tem algumas palavrinhas que nos ajudam a diferenciar a comparação de uma metáfora. Por exemplo, a comparação a gente sempre usa como, tanto. Por exemplo, a Clara é bonita quanto uma borboleta voando no céu. Ou, por exemplo, aqui tem um exemplo. Tua alcova é cheirosa como um ninho. É uma comparação. Eu tô comparando aquilo, tô comparando aquela situação, por exemplo. Esse beijo foi tão triste quanto um velório. Nossa. Que dramático. Mas é basicamente isso. As palavras são ó, como, quanto, que nem, igual, semelhante. Eu tô comparando algo, dois paralelos de coisas, de ações, de situações e tudo mais. Certo? Então essa é a nossa quarta figura de linguagem de semântica. E a última figura de linguagem de semântica que a gente vai aprender nesse vídeo é a sinestesia. Sinestesia. Eu não sei como fala, mas acho que é isso. Sinestesia. Tá escrito aqui, ó. Vou pôr escrito aqui. Sinestesia. A sinestesia, ela acontece na combinação de vários sentidos humanos. Como assim? Uma mistura de sentidos em um único contexto. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão. Eu sinto o gosto dos esgotos no chão. Ou seja, é uma mistura de sentidos. A gente tem 5, né, sentidos, que seria a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Então, quando há essa mistura, quando eu misturo, eu tenho uma sinestesia. Por exemplo, aqui, ó, alguns exemplos. E o pão
preserve aquele branco sabor de alvorada, de Ferreiro Goulart. E o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. Aquele branco. Branco é algo da visão. Obviamente que o sabor não vai ser branco, entendeu? Mas para preservar aquele branco sabor. Então ali eu tô combinando. Branco é algo que eu percebo na visão. Sabor é algo que eu percebo no paladar, no gosto. Ou seja, como eu vou ter um sabor branco? Como eu vou ter um sabor branco? Um branco sabor? Como eu vou ter? Não existe! Mas é uma sinestesia, é uma figura de linguagem de semântica que mudou o contexto literal. Por exemplo, aquele, eu sinto o gosto dos esgotos no chão. Eu sinto, então é de sentir, né? Normalmente é tato, né? Porque eu sinto com a mão, o tato. É o gosto dos esgotos no chão. Obviamente ele não lambeu, né? Ele não lambeu o chão para saber o gosto do esgoto, ou nunca comeu o esgoto. Mas aqui eu fugi desse sentido literal e eu tenho a sinestesia, tá? Então essas foram as figuras de linguagem de semântica, que é um recurso estilístico, como a gente aprendeu, e foge, normalmente todas elas, como a gente aprendeu até aqui, foge do sentido literal, cada uma no seu contexto, cada uma da sua forma, mas foge do sentido literal da palavra, do objeto, do significado, do que é, enfim, e acaba levando para outra direção. Mas essas foram as 5 figuras de linguagem de semântica principal. Existem outras, muitas, mas eu peguei as 5 principais, que as que provavelmente mais caia pra você tá sabendo, tá, pessoal? Bom, é isso nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, que o INSEE já tá chegando, pode deixar seu número e a lista de exercícios e o resumo vai estar embaixo do vídeo. Beijo, bons estudos!